Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19, e vamos ler dos versos 7 ao verso 9. 1 Reis 19, versos 7 ao 9, é o texto que vamos meditar nesta noite. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Podem vos assentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem que Deus quer falar conosco nesses 40 minutos que nós temos, antes de orarmos, o tema é soldado ferido. Soldado ferido. Como soldados do corpo de Cristo, porque todos nós somos soldados do corpo de Cristo, fazemos parte de um exército cujo seu general, que é Jesus Cristo, nunca perdeu batalha. Então, nós estamos em boas mãos. É ou não é, pastor Antônio? Estamos em boas mãos, porque é um general que nunca perdeu batalha, e ele só sai para vencer. No meio do caminho tem alguns percalços para nós, não para ele. Tem algumas dificuldades para nós, alguns percalços, mas no final é vitória. Então todos nós fazemos parte do exército de Jesus Cristo. Todos nós. Às vezes, por esses percalços da vida, por esses problemas que surgem, por essas dificuldades que surgem, às vezes, estamos feridos pelas circunstâncias. Às vezes estamos feridos pelas circunstâncias. Às vezes olhamos uns para os outros, mas só Deus sabe o que se passa dentro do coração de tal pessoa. Essa pessoa que está do seu lado assentado, só Deus e ela sabe o que se passa no seu coração, o que se passa no seu ser, na sua alma. Então, fazendo parte do exército de Cristo, às vezes estamos feridos pelas circunstâncias da vida, pelos problemas da vida, pelas lutas da vida. Tem pessoas que às vezes a luta está tão grande que segura o choro. Tem pessoas que às vezes estão em algum local público, no meio de pessoas, que ele segura o choro. Tem pessoas que saem para trabalhar de manhã, mas sabe-se Deus a luta que aquela pessoa está enfrentando, às vezes ferido por dentro. Enfim, em tantas situações. E quando estamos assim, estamos vivendo no limite. Há momentos que estamos vivendo no limite. Estamos na luta, estamos na batalha, estamos inseridos em uma guerra, em uma batalha, mas muitas vezes feridos. Mas mesmo feridos, precisamos continuar.
Mesmo feridos, precisamos caminhar. Eu até brinco com um amigo meu, falei assim, rapaz, enquanto você está na luta, que ele passa muito problema. Muito problema. A gente conversa às vezes, fala assim, mas enquanto você está lutando, cara, tá bom. Você está fazendo progresso. Você não desistiu ainda. Você está tentando ainda. E isso é positivo. Porque, mesmo feridos, precisamos continuar. É ou não é, irmãos? Precisamos continuar. Mesmo feridos. Então, e quando estamos assim feridos, estamos vivendo no limite. Mas fique tranquilo, porque ali no seu limite, Deus te encontra. Quando eu estou no meu limite, Deus me encontra. Aleluias. Quando estamos no nosso limite, Deus nos encontra. Mas às vezes estamos assim, no nosso limite. Feridos pelas circunstâncias da vida. Aí, poxa, mas aquele rapaz, aquela moça, aquele homem, aquela mulher, está sorrindo, está feliz, mas às vezes não sabe como está por dentro. Às vezes está dilacerado por dentro. Às vezes está ferido por dentro. Mas por quê? Porque mesmo feridos, precisamos continuar. O apóstolo Paulo mesmo fala sobre isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu tenho que avançar. Eu tenho que continuar. Mesmo ferido. Mesmo ferido. Elias havia experimentado um dos maiores milagres do Antigo Testamento no Monte Carmelo. Quando ele vence, ele venceu com a ajuda de Deus, através de Deus, ele vence os profetas de Baal. Aí, Jezabel falou assim, o que ele fez? Venceu os meus profetas? Eu vou fazer com ele a mesma coisa. Eu vou fazer com ele a mesma coisa. E aí tem todo aquele, em caso vocês leiam todo o capítulo 19, que ele diz assim, para mim já basta, não sou melhor do que os meus pais. Ele pediu para si a morte. Estava no seu limite, pediu para si a morte. Então ele havia experimentado um dos maiores milagres do Antigo Testamento, no Monte Carmelo. Porém, logo depois da vitória, ele entrou num colapso. Pediu para si a morte. Eu acho que é o verso 3 ou 4. Deixa o John se encontrar ali. Aí no 19 mesmo. Que ele pede para si a morte. Já basta. Não sou melhor do que os meus pais. É isto. Ele, porém, é o verso 4. Foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Quer dizer uma coisa, irmão, a gente não pode sentar na nossa caminhada, não. Amém, irmãos? Deus não nos chamou para ficar sentado debaixo de zimbro, não. Deus não nos chamou para estar sentado à beira do caminho, não. Jesus nos chamou para estar no caminho, seguindo o general que é Jesus Cristo. Mesmo ferido, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Então olha a situação que ele estava. Entrou em um colapso. Agora isto nos ensina uma verdade profunda. Grandes vitórias não nos isentam de momentos de profunda fraqueza. Grandes vitórias não nos isentam de momentos de profundas fraquezas. Às vezes, irmãos, que às vezes a luta mexe com a gente. Mexe ou não mexe? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, nos deixa no limite. Porque somos seres humanos.
E em 1 Reis, vemos um homem no limite. Aqui o profeta estava no seu limite. Pode ser que tenha pessoas aqui nesta noite que já estão no seu limite. Pode ser que tenha pessoas nos ouvindo que já estão no seu limite. É o que aconteceu com o profeta. Estava no seu limite. Então vemos aqui um homem que estava no seu limite. E vemos também um Deus que sabe exatamente como nos restaurar. Vemos sim um homem no limite, mas vemos também um Deus que sabe exatamente como restaurar o Júnior, como restaurar cada um de vocês que estão aqui e cada um de vocês que nos ouvem. Ele sabe nos restaurar. Ele sabe até onde podemos chegar. Ele conhece a nossa estrutura. Ele não nos dará uma prova além daquilo que podemos suportar. Aleluia! Mas que às vezes ficamos igual a Elias, ficamos, para mim já chega. Estou no meu limite. Quer dizer uma coisa, você pode estar no seu limite, eu posso estar no meu limite, mas não é o limite de Deus, não é aquilo que Deus tem para a minha vida, não é aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Você pode até estar ferida, pode até estar ferido, mas entenda uma coisa, esse mesmo Deus, Ele sabe como te restaurar, Ele sabe como te sarar, Ele sabe como te curar, Ele sabe como te fortalecer, Ele sabe como te dar ânimo. Aleluia! Imagine um celular de última geração, igual do pastor Moisés. Imagine um celular de última geração. Ele é potente, cheio de recursos, que é o melhor que tem. Ele é capaz de realizar tarefas incríveis, mas quando a bateria chega a 1%, ele entra em modo de economia ou simplesmente desliga. Pode ser a última geração, pode ter vários recursos, pode ser o melhor celular, mas quando ele chega a 1% da sua energia, ele vai indo até desligar. Ele vai até desligar. Não importa o quão avançado ele seja, sem energia ele não funciona. Sem energia ele não funciona. Funciona? E antes que adianta ter um celular de última geração descarregado e não ter aonde carregar. Para que ele vale? Para nada. Porque sem energia ele não funciona. Assim também somos nós, irmãos. Assim também somos nós. A nossa energia é o Espírito Santo. É o poder de Deus. Aleluia. É quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos cheios do poder de Deus. É a nossa energia, é o poder de Deus. O Espírito Santo é o dunamis, é o poder de Deus na minha vida, é o poder de Deus na sua vida. É por isso que a Bíblia nos ensina: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do poder de Deus. É o poder de Deus na nossa vida. Porque nós somos capazes de fazer muitas coisas. Nós somos dotados de sabedoria. Nós somos dotados de habilidades. Podemos fazer muitas coisas, mas precisamos ter a energia, que é o poder de Deus na nossa vida, que é o Espírito Santo. Então assim também somos nós. Elias
era um profeta que foi muito usado por Deus, muito usado. Mas naquele momento, sua bateria havia acabado. Mas a boa notícia é que Deus não descarta os seus servos que estão descarregados. Deus não descarta os seus servos que às vezes por algum motivo não está buscando tanta presença dele, tanto o Espírito Santo, e ali ele está cansado das suas lutas, ele está ferido pelas circunstâncias da vida, mas esse soldado, Deus não despreza, Deus não descarta. Deus não descarta. Às vezes o irmão Júnior está cansado, está exausto, está quase desanimando, está no seu limite. Às vezes não está orando tanto quanto deveria orar, não está buscando tanto quanto deveria buscar a presença de Deus, mas Deus não descarta o soldado ferido. Deus não abandona o soldado ferido. Pode estar ferido, mas continua sendo soldado do corpo de Cristo, continua pertencendo ao corpo de Cristo. Então Deus não descarta os seus servos quando estão descarregados. O que Deus faz? Ele os reconecta à fonte, Ele os reconecta à fonte, aleluias, Ele envia recurso, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, a minha graça te basta, a graça de Deus nos basta, nos fortalece, nos ajuda. Deus, Ele pode até nos encontrar no chão, mas não nos abandona, Quero dizer uma coisa, você é de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Talvez você está ferido ou ferida pelas circunstâncias, mas é só um momento que você está passando, você não deixou de ser filho de Deus. Então Deus pode até nos encontrar no chão, mas não nos abandona lá, não nos deixa caído. O verso 7: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, aleluias, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Talvez as circunstâncias da vida tenham te derrubado, já te feriu, já te derrubou, mas a palavra de Deus para você, para a minha vida nesta noite é: levanta-te, come e bebe, porque o seu caminho ainda é muito longo. Deus não terminou o que Ele tem na sua vida e nem na minha. A Bíblia nos ensina: aquele que começou a boa obra, aleluias, Jesus, Ele só começou a boa obra na sua vida, Jesus, Ele só começou a boa obra na minha vida, Ele ainda não terminou. Estamos em obra. Deveríamos andar com uma placa: estou em obra, estou em obra. Jesus continua trabalhando na minha vida, Jesus continua trabalhando na minha vida, através do Espírito Santo, aleluias, Ele continua trabalhando, Ele só começou a boa obra. Elias estava deitado, sem força, sem perspectiva, ferido pelas circunstâncias. Depois de uma grande vitória, agora ele se encontra ferido pelas circunstâncias. Quantas vezes nos sentimos assim também? Cansados, feridos, desanimados, prostrados.
Mas fique tranquilo, Deus, Ele pode até nos encontrar prostrado, caído, mas Ele não nos deixa lá, aleluias, Ele não vai te deixar prostrado nem caído, Ele vai enviar recursos, Ele vai enviar recursos para a minha vida, para a sua vida. Elias, deitado, sem forças, sem perspectiva, mas o anjo do Senhor toca nele, aleluias, o anjo do Senhor toca nele, a partear por gentileza, Jonatas, o anjo do Senhor toca nele, aleluias, graças a Deus, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, aleluia, prostrado, caído, desanimado, sem perspectiva, mas Deus estava olhando por ele, Deus estava vendo a situação dele, e Deus enviou um anjo, e o anjo tocou nele, aleluias, e deu uma palavra de ânimo: levanta, come, bebe, porque é muito longa a sua caminhada, aleluias. Deus não espera você se levantar para então agir, Ele te toca enquanto você ainda está caído, aleluias, Ele te toca, te dá uma palavra de ânimo, te diz para você se levantar, porque a sua caminhada é muito longa, você pode até estar ferido ou ferida, um soldado ferido nas circunstâncias, mas Deus está com você, Deus está conosco. O anjo do Senhor, ele voltou a tocar em Elias. Isto demonstra que Deus compreende os limites humanos, porque Ele voltou a tocar, já havia tocado. Deus compreende os limites humanos, Deus sabe até onde o Júnior pode suportar, Deus sabe até onde você pode suportar. Elias não precisava ali de uma repreensão naquele momento, mas de pão, água e descanso para continuar a sua missão. E foi isso que o anjo disse: come e bebe, porque você tem uma missão a cumprir. Quer dizer uma coisa, vocês têm uma missão a cumprir, eu tenho uma missão a cumprir, no corpo de Cristo temos uma missão a cumprir, e Deus vai estar conosco, Então, em primeiro lugar, Deus nos encontra no chão, mas não nos abandona lá, amém? Não nos abandona. Você pode estar ferido pelas circunstâncias, mas Deus está com você, Deus está conosco. Em segundo lugar, versículo 7 mesmo, em verso 8, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te. Deus sempre nos manda levantar, levanta-te. Agora, levantar é conosco, não é, irmãos? É verdade? Levantar é conosco, levanta-te. Eu tenho que ter a atitude de levantar, eu preciso me levantar. Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Quer dizer uma coisa, às vezes a gente, pelas circunstâncias da vida, a gente fica meio desanimado, mas que palavra, ainda é muito longo o seu caminho, é muito longo o seu caminho, Deus não terminou aquilo que Ele começou na sua vida ainda, aleluia, porque te será muito longo o caminho. O verso 8, levantou-se. Então, irmãos, quem tem que se levantar? É você, sou eu. Levantou-se. Lembra do filho pródigo? Ele falou: o quê? Os empregados de meu pai, eles comem melhor do que essas bolotas que eu estou comendo aqui, e eu aqui padecendo necessidade?
O que a Bíblia diz? Que ele falou? Levantar-me-ei. Então, essa atitude é minha, essa atitude é sua. Levantar-me-ei. Quando você se levanta, tem alguém com você te ajudando ali. Mas levantar-me-ei. Então, levantou-se. Atitude. Que adianta eu estar ferido no campo de batalha e ficar só reclamando, só murmurando? Nada muda, nada acontece. Mas se eu não levantar, se eu não me posicionar, nada vai mudar, nada vai acontecer. Amém, irmãos? Preciso me levantar. Então levantou-se. Atitude. Pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Em segundo lugar, podemos até estar feridos, mas Deus nos fortalece antes de nos enviar. Deus nos fortalece. A sua jornada é longa ainda, mas eu vou te fortalecer primeiro. Eu vou te preparar primeiro. Eu vou te equipar primeiro. Aleluias! O anjo diz: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Deus oferece pão e água antes de dar direção. Deus fortalece primeiro, Deus prepara primeiro, antes de dar direção. Deus não exige desempenho de quem está exausto. Ele primeiro restaura para depois direcionar. Deus primeiro restaura, aqui ó, levanta, come e bebe. Ele restaurou para depois direcionar. Aleluias. Ele cuida do soldado ferido para depois direcionar. Em terceiro, versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Em terceiro, Deus nos leva a um lugar de transformação. Elias chega a Horebe. Horebe é um monte de Deus. Elias foi para o monte de Deus. A caverna não era o destino final. A caverna na vida de Elias não era o destino final. A caverna na minha e na sua vida não é o destino final, porque Deus não nos chamou para ficar na caverna. Caverna é só um momento, é só um período, é só algumas situações que enfrentamos, que às vezes entramos na caverna, mas é só um momento. É só um momento. A caverna não era o destino final, mas era um lugar onde Elias teve um encontro, que às vezes precisamos ficar sós, só nós e Deus, para olharmos para dentro de nós mesmos, para deixar Deus tratar conosco, para deixar Deus cuidar das nossas vidas. Precisamos às vezes deste momento, de ficar sós com Deus, porque hoje em dia são tantos entretenimentos, são tantas situações que roubam a nossa atenção, que às vezes precisamos ficar em algum lugar a sós com Deus.
a sós, para ali reavaliarmos a nossa vida, reavaliarmos as nossas atitudes. Às vezes Deus permite o isolamento para tratar áreas profundas do nosso coração. Às vezes Deus permite o isolamento, e Elias vai para uma caverna. Às vezes Deus permite para tratar algumas áreas do meu coração, no seu coração, para repensarmos, porque a nossa vida é tão corrida, mas tão corrida, que é uma correria, é tão corrida que é uma correria, né? Uma correria, eu te falar, irmão, a gente sai. Para me chegar aqui hoje foi a Roberta foi caminhar com o Nico, então leva meu pai de uma vez, que eu vou chegar lá em cima. Que aí chega em casa, vai tomar banho, fazer um monte de coisa. É uma correria, irmãos. A vida de todo mundo é assim, uma correria. A gente já sai daqui, eu acredito que toda a maioria aqui, já sai daqui, já tem coisa para fazer em casa. Arrumo daqui, arrumo dali. Quando vê, meu Deus, já são 11 horas, hora de dormir. Aí acorda cedo, é uma coisa. Então, às vezes, precisamos de um momento com Deus, ficar a sós, ficar só a gente e Deus, sem celular, sem televisão, sem filhos, sem esposo, sem esposa, sem ninguém, só a gente e Deus. Então, às vezes, Deus permite o isolamento para tratar a área do nosso coração. Então, Elias na caverna foi também um local de transformação, de tratamento, de reflexão. Em quarto e último, Deus nos confronta com amor e propósito. Aí no versículo 9, a pergunta que Deus fez a Elias não é uma acusação, é um convite à reflexão. Quando ele diz: o que fazes aqui, Elias? Quando Deus pergunta para Elias: que fazes aqui, Elias? Não é acusação, é convite à reflexão. Que te levou a estar aqui? Por que você está aqui? Ali ele ia começar a refletir o que estava acontecendo. Ali Deus estava descobrindo o coração de Elias, tirando todas as cortinas do coração de Elias. Elias, que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? É um convite de Deus à reflexão. Talvez você está ferido, ferida, prostrado, prostrada. Ninguém vê, mas você sabe. Porque é uma situação que ninguém vê, mas nós sabemos. Nós sabemos. Você sabe. É igual, depois em casa, leia Salmo 88. E o Salmo termina, ali o salmista estava numa tristeza tão profunda, numa luta tão grande, e o Salmo termina e parece que Deus não respondeu para ele. Às vezes estamos assim, numa luta tão grande, uma prova tão grande, e o Salmo termina sem uma palavra de vitória, sem uma palavra de consolo, de conforto. Porque às vezes a vida fica assim. Mas mesmo quando a vida ficar igual no Salmos 88, fique tranquilo, você pode estar ferido, pode estar prostrado, pode estar cansado, pode estar sem forças, mas Deus está com você. Deus está conosco. Mesmo quando eu não estou vendo um bom futuro, eu preciso crer que Deus está comigo, que Deus está no controle, que Deus está na direção. Então Deus nos confronta com amor e propósito. O que fazes aqui, Elias? É uma pergunta, é um convite à reflexão. O que fazes aqui? Deus não apenas nos levanta, Ele nos reposiciona. Ele não quer apenas levantar o Júnior, Ele quer levantar o Júnior e dar uma direção. Ele quer levantar em você e te dar uma direção.
te reposicionar na vida, te mostrar que Ele está com você, te mostrar que Ele está no controle. Então, em quarto lugar, Deus nos confronta com amor e propósito. Agora, partindo para a conclusão, reconheça quando você está no limite. Reconheça. Não fica querendo dar um de super-herói, não. Superman, não. Reconheça quando você está no limite. Pare um pouco. Se for preciso, desacelera um pouco. Reconheça quando você está no limite. Isso não é fracasso, é humanidade. Amém, irmãos? É humanidade. Você não é super-herói, não. Ninguém aqui é Superman, não. Não, que eu não paro. Eu tô, não, irmão. Porque a gente, cada um se conhece. Cada um se conhece. Se você vê que você chegou no seu limite, dá um passo atrás. Isso não é retroceder, não. É ganhar forças para poder ir com mais ânimo, para poder ir com mais vigor. Dar um passo atrás não é retroceder, não. A flecha, por exemplo. Como que você lança uma flecha? Tem que fazer o quê? Pegar a cordinha aqui, ó. Aí você solta ela. Então, às vezes, a gente precisa, se for preciso, dar um passo atrás. Reconheça o seu limite. Isso é humanidade. Porque muitas pessoas, às vezes, sei lá, pensam que são robô. Não somos robô, não. Até robô precisa de manutenção. Se não der manutenção, ele dá pane. Então, reconheça quando você estiver no seu limite. Isso não é fracasso, é humanidade. Humanidade. Olha, quero dizer uma coisa, veja onde você se perdeu e volta. Amém, irmão? Veja onde você se perdeu e volta. Eu preciso ver onde eu me perdi em algum momento, achando que eu sou um super-herói. Eu preciso ver e voltar. E voltar. Alimente-se da presença de Deus diariamente. Palavra, oração e descanso. Irmão, quebra a rotina qualquer dia. Que na casa é uma rotina, que a gente faz isso. Tudo bem, a gente tem que ter uma rotina, algo para fazer, mas de vez em quando quebra a rotina. Descansa. Descansa de vez em quando. Precisamos do descanso. Deus precisava descansar? Não, porque Ele é Deus. Mas Ele deixou uma lei moral para mim e para você. Ele criou o mundo em quantos dias? E no sétimo? Ele precisava descansar? Não. Ali eu vejo uma lei moral para mim e para você. Descansa. Descansa. Você não precisa resolver tudo, não. Você não precisa tomar conta de tudo, não. Tem um amigo meu que diz assim, ninguém, como é que é? Como é que é? Ninguém é indispensável, mas todo mundo faz falta. Falta faz, mas ninguém é indispensável, não, irmão. Se eu não estiver aqui, outro faz. Se eu não estiver aqui, outro faz. Todo mundo faz falta, mas ninguém é indispensável, não. Então, irmãos, alimente-se da presença de Deus diariamente. Palavra, oração e descansa também. Você pode descansar. Amém, irmão? Você pode descansar. Quebra a rotina de vez em quando aí. Quebra a rotina. Não, porque a minha rotina é assim. Eu levanto, faço tudo bem, mas de vez em quando quebra essa rotina aí. Não tome decisões permanentes
em momentos de cansaço extremo. Não tome decisões permanentes em momentos de cansaço extremo. Talvez você está cansado, na batalha, ferido. Não tome decisões em momentos de cansaço extremo. Não tome. Permita que Deus te leve a lugares de silêncio para tratar sua alma. Permita que Deus te leve em lugares de silêncio para tratar sua alma. Às vezes eu acordo lá em casa de madrugada, aí perco um pouquinho de sono. Muito difícil, mas de vez em quando acontece. Aí eu vou lá para a sacada. Um silêncio, silêncio, uma paz, uma coisa tão gostosa. Aí você fica lá, olhando para o nada. Isso aqui é coisa de homem, tá, irmão? Olhando para o nada. O que você está olhando aí? Estou... Olha para as estrelas, é uma paz. Então a gente tem que ter esse momento para poder de reflexão, né, irmãos? Olha, coisa boa é barulho de água. Já foi perto de um riacho? Aquele frescor das árvores, aquele barulhinho da água nas pedras, que coisa gostosa, né? Os pássaros cantando, ai, maravilha. Precisamos disso, para deixar Deus falar conosco. Concluindo agora, Elias, ele pensou que era o fim. Talvez você está ferido, cansado, no campo de batalha, igual Elias. Elias pensou que era o fim, mas era apenas uma pausa divina para a restauração. Aleluia. O que faz aqui Elias? Ali era uma pausa divina para a restauração. Porque Deus cuida dos seus. Pode estar ferido, mas Deus está cuidando. Era uma pausa para a restauração. Deus ainda tinha propósito, missão e futuro para Elias. Quer dizer uma coisa? Deus ainda tem propósito, futuro e uma missão para você, para mim. Aleluia! Da mesma forma, o seu momento de fraqueza não define o seu destino. O seu momento de fraqueza, o meu momento de fraqueza não define o meu destino. Talvez eu estou cansado no campo de batalha, mas não define o meu destino, nem o seu. Se hoje você se sente esgotado, vou encerrar aqui, sem forças, ou até com vontade de desistir. Porque não adianta, irmão. Olha, eu sempre falei isso daqui. A roupa, o penteado, o sorriso no rosto esconde muitas coisas. Esconde muitas coisas o que está acontecendo dentro da pessoa. Então, se hoje você se sente esgotado, sem forças, ou até com vontade de desistir, ouça a voz de Deus, levante-se, levante-se, porque muito longa é a sua caminhada. Existe um novo ânimo sendo liberado sobre a sua vida nesta noite. Existe um novo ânimo sendo liberado sobre a minha vida nesta noite. Uma nova força sendo derramada e um caminho que ainda será percorrido. Aleluias! Não na sua força, mas na força que vem de Deus. Amém, irmãos? Não na sua força, mas na força que vem de Deus. Fiquemos em pé. Eu quero encerrar lendo um texto que me veio à mente aqui agora. Isaías 40 o texto que diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É 43. Isaías 43, que diz que os que esperam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Não sei se é verso 31, 28... É 40, 31. Nossa irmã
Laurinha ali, ó. Nada de 43, né, Laurinha? É capítulo 40, verso 31. 40, 31. Aí vamos encerrar aqui. Isaías 40, 31. Mas, aqui ó. Então, irmão, às vezes você está se sentindo cansado, cansada. Isso aí é a humanidade. Igual Elias. Para mim já basta. Quero a morte. Não é morrer não. Deus tem vida para você. Deus tem vida para mim. Eu quero desanimar. Não vai desanimar não, que Deus está com você. Eu também não vou desanimar não, porque Deus está comigo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, irmãos? Essa é a bênção de Deus para a sua e para a minha vida. Amém, irmãos? Você pode estar até cansado ou cansado no campo de batalha, mas Deus está cuidando de você.